Vamos lá, então, gente, boa tarde aí aos que chegaram um pouquinho depois, bem-vindos aí. Estamos iniciando nossa penúltima reunião do ano. A nossa próxima e última do ano é dia 16 de dezembro, daqui a 2 quartas-feiras. E aí a nossa primeira reunião de 2021 será dia 20 de janeiro, também uma quarta-feira. Sendo que, a partir dessa primeira reunião de janeiro, o link não vai ser esse que vocês entraram hoje, nem o que vocês entrarão na próxima reunião. Então, a gente vai ter um link novo para cada reunião. Então, no convite, vai ter o link, como é o processo normal de convite e reunião. E aí, vocês, em cada reunião, clicam no link lá e acessam a reunião. Hoje, o Pedro Mineiro, do Coimbra e Chaves, vai falar conosco aí de tributação e impactos no comércio exterior. Depois, o Juninho vai falar do novo layout da FD Reinf, com o registro aí, principalmente na mudança do registro de produtor rural. Depois a gente fala de outros assuntos aí, diversos, não tratados anteriormente. Então, Pedro, pode compartilhar aí, por favor. Você poderia fazer a gentileza de projetar, por favor? Eu não estou conseguindo aqui. Tranquilo. Deixa eu voltar, né? Já estava projetado. Pronto. Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Minha segunda apresentação aqui no GDE, umas semanas aí para trás, eu tive a oportunidade de apresentar sobre algumas teses relacionadas ao ICMS de FAO. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre discussões que envolvem tanto o direito tributário quanto o direito aduaneiro. Eu sei que direito aduaneiro pode não ser uma área de conhecimento, de especialidade de todos, mas tem algumas discussões bem interessantes e vocês vão ver que são discussões que também envolvem direito tributário, acaba que foram muito noticiadas também. Alguns julgamentos como sujeição ativa na importação indireta, IPI na revenda de bens importados, retenção de mercadorias e a súmula 323, o aumento na taxa Siscomex, adicional de 1% de COFINS importação, redução de benefícios do Reintegra e, por fim, interposição fraudulenta. São alguns temas que a gente vai tratar aqui hoje. Só isso. Coisa simples. Vamos basicamente fazer um panorama geral das decisões de aduaneiro aqui do STF em 2020. A gente sabe que foi bastante coisa, né? Vamos tentar aí passar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Pode passar, por favor. Aqui eu trago só uma notícia, né? Acho que vocês devem ter visto, né? Que saiu essa reportagem no Valor Econômico, falando, cuja manchete diz assim, né? Contribuinte perde 500 bi no STF. Isso foi uma notícia aí de outubro, considerando dados até setembro. A gente vê que hoje esses números aumentaram bastante já. Não é 31 dos 37 julgamentos que a Fazenda Nacional ganhou, é muito mais hoje. A gente vê que é uma perda significativa dos contribuintes esse ano no STF. Aqui vale só tecer algumas críticas, né, para não fugir muito do assunto. Esses julgamentos feitos no plenário virtual, uma ausência de debates efetivos entre os ministros. Os ministros apenas chegam lá e depositam seus votos, não há uma troca, um diálogo, e dessa forma, né, além disso, argumentos consequencialistas que a gente vê em muitas decisões, né, muito relacionados ao déficit público, que a União, os estados, os municípios vêm tendo nesse período de crise, dessa forma como uma tentativa de não piorar a situação para os cofres públicos. Muitas vezes os ministros esquecem um pouco
do lado jurídico, né? E as decisões deixam a desejar algumas das vezes, né? Então, basicamente, o cenário geral é esse. Aí pode passar, a gente falar um pouquinho. Ô Pedro, eles, primeiro assim, eles estão aproveitando-se do virtual para não debater, Isso. né, para não discutir, né, que coisa louca, né? Se todas nós e as empresas estivessem nesse ambiente virtual não trabalhando direito, né, o que seria de nós? Como é que pode, né, uma coisa dessa? E o segundo comentário é recuperar o dobro do que eles perderam ou perderão com a exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS. Com essas derrotas das empresas, nossa, é muita coisa, hein? Eu até esqueci de comentar isso, né? Eu fiz esse recorte da notícia, é impressionante, né? Porque dizem que essa exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS foi o julgamento da década do STF, que ia gerar um impacto significativo, né? Vai gerar para a União. Vê aí que só nesse ano já recuperaram em dobro aí essa questão. Pois é, que coisa louca. Brasil, né? Isso aí. o que deixa a gente triste é a questão da ausência, né, de uma análise mais profunda em alguns casos, né? Às vezes as decisões acabam sendo muito superficiais, a gente vai ver isso. Aí, se você me permite, esse aí é o primeiro caso que a gente vai tratar hoje. Bem temático, a questão da sujeição ativa do ICMS importação. É curioso desse caso, né, estudando ele um pouco mais a fundo. Primeiro que, se a gente ler a ementa, e aí qual que seria a decisão final, a gente vê que ele parte muito para a questão da importação indireta. Mas o caso concreto que deu origem a essa decisão não foi uma questão de importação indireta. Olha que curioso. O que aconteceu nesse caso? Um determinado contribuinte, que tinha uma filial no estado de São Paulo, importava mercadorias, e daí ele revendia, na verdade, ele enviava essas mercadorias por industrialização por encomenda para Minas Gerais. Essas mercadorias eram industrializadas em Minas Gerais e retornavam para São Paulo. E daí o Estado de Minas passou a entender que o destinatário jurídico, nesse caso, seria a filial situada em Minas Gerais, sendo que a importadora estava situada em São Paulo, né? E apesar de haver filiais e matrizes, não é uma questão de importação indireta. Isso aí não existe, se a gente vai estudar a fundo o direito aduaneiro, uma hipótese de importação indireta por matriz e filial. Na verdade, o que há aí é, de fato, a importadora situada em São Paulo que realiza a importação, a empresa, e trata-se, portanto, de uma importação direta. Mas aí, apesar disso, é interessante a gente analisar um pouco o que seriam essas hipóteses de importação indireta, que podem servir para outros casos também. Né, a gente tem, então, a importação direta como uma situação em que o próprio contribuinte importa por conta própria, sem intermediação de terceiros. Existe, na intermediação indireta, a importação por conta e ordem e a importação por encomenda. Na importação por conta e ordem, aí qual que é a diferença entre as duas? Né? A conta e ordem, ela é uma prestação de serviço. Um contribuinte, um adquirente da mercadoria, ele vai contratar uma empresa importadora para realizar o despacho aduaneiro, e isso aí é uma prestação de serviço. Diferente é a importação por encomenda. A importação por encomenda, há, de fato, a própria importadora que vai adquirir essas mercadorias do exterior com recursos próprios e vai promover o despacho aduaneiro e depois vai revender essas mercadorias com encomendante pré-determinado. Então, isso aí tem uma pequena diferença entre as duas hipóteses. E daí que a gente fala que o destinatário jurídico, na verdade a gente não, né? O ministro Edson Fachin, nesse julgamento aí, acabou esclarecendo essa questão, que na importação por conta e ordem, o destinatário jurídico seria o real adquirente.
né? Ou seja, aquela pessoa que contrata uma empresa importadora para importar em seu nome. E na importação por encomenda, a própria empresa importadora é que seria o destinatário jurídico, aí a Trading Company, por exemplo. E aí, qual que foi, no final das contas, a tese fixada, né? O sujeito ativo da obrigação tributária do ICMS, incidente sobre mercadoria importada, é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal, né, o destinatário jurídico da operação que deu causa à circulação de mercadorias com a transferência de domínio. Então, no final das contas, importa em todos os casos quem que é o destinatário jurídico, né? Na importação direta vai ser o destinatário o econômico para essa mesma pessoa, conta e ordem, destinatário jurídico é o real adquirente, na importação por encomenda é a própria importadora. E aí, nesse julgado, houve a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto. Isso é uma técnica que, às vezes, os ministros usam para não declarar um texto específico da norma, né, inconstitucional. Na verdade, ele está conferindo uma interpretação válida, né, segundo o STF, para o artigo 11, inciso 1D da Lei Candir, que é basicamente, porque o que acontece? Nesse artigo, fala que o local da operação, para efeitos de importação, vai ser aquele da entrada física. Então, na literalidade, diz que é o local da entrada física, só que a gente viu que, na verdade, o que importa é o destinatário jurídico. Então, para dar coerência, né, os ministros, né, declararam inconstitucional para conferir essa interpretação, ou seja, não é só a entrada física, mas, né, o que é importante aí é o destinatário jurídico. Então, a gente tem que dar ler aí esse dispositivo não com base na sua literalidade, né, sempre tendo em conta agora qual que é o destinatário jurídico da operação. Teve embargo de declaração nesse caso, tanto do contribuinte quanto do Estado de Minas Gerais. No caso, os embargos do contribuinte, né, dessa FMC Química, que foram opostos porque essa empresa aderiu a um programa de parcelamento, né, quitou aí a sua obrigação tributária, e daí não fazia mais sentido prosseguir com o mérito da questão, né? Só que o ministro relator acabou analisando o caso concreto da FMC Química, entendeu no caso, acabou decidindo o caso, apesar da própria empresa ter pedido a desistência do recurso. Ela não queria mais, não precisava mais, mas seguiram. Exatamente. Só que aí, nesse caso, também uma questão que vai destacar aí é que, ainda que o contribuinte desista do caso, os ministros eles podem optar por continuar o julgamento. Foi o que aconteceu aí. Então, nesses embargos, na verdade, eles retiram a análise do caso concreto e passam a analisar só a questão jurídica, né? A questão jurídica que ficou fixada, né? Não teve alteração aí, conforme está aí na tese de repercussão geral, né, que a sujeição ativa está relacionada ao destinatário legal ou jurídico na operação. E eu coloquei, por fim, só um problema, né, para levantar aí, que é como é que ficam os benefícios fiscais da importação por conta e ordem, né? Muitas vezes aí, como a gente viu, a importação por conta e ordem, o destinatário jurídico é o real adquirente. Então, se a importadora tiver benefício fiscal, pouco importa, né? Aí você teria que considerar os benefícios fiscais, de fato, da adquirente, não da importadora por conta e ordem. Né? Pode passar, né? Bem breve aí, porque a gente tem outros casos. Sim. Essa questão aí do IPI na revenda é uma questão mais simples, né? Mais simples assim, não que seja fácil, mas que já é uma questão bem discutida. O IPI na revenda, basicamente, é o seguinte: o IPI ele vai incidir, né, conforme está lá no Código Tributário, tanto no desembaraço aduaneiro quanto na primeira saída do produto, né, do produto importado. Só que aí vem aquela discussão: se o produto ele não sofre uma nova industrialização, é possível que essa primeira saída ela tenha incidência do IPI? O IPI não estaria vinculado a uma industrialização? Então, daí veio uma discussão que até envolve
muito empresas industriais de um lado, empresas importadoras e comerciantes de outro, muito nessa discussão de equiparação do produto nacional ao importado, né? Se tem o IPI na revenda, né, as empresas industriais vão sustentar que é para equiparar esse produto aos produtos nacionais. E, por outro lado, as empresas comerciais vão falar, não pode ter o IPI na revenda, porque senão vai ter uma incidência maior também do que os produtos nacionais. Então, fica essa questão da não discriminação, da isonomia, acaba sendo um argumento usado pelas duas partes. O que prevaleceu aqui nesse caso, tanto no STF quanto no STJ, né, essa discussão já tinha sido pacificada no STJ, em relação à possibilidade de incidência do IPI, tanto no desembaraço quanto na revenda do produto importado. E aí acabou saindo vencedor o ministro Alexandre de Moraes, que entende que somente na revenda do produto importado que é possível alcançar a margem de lucro obtida pelo importador, né? Senão essa margem de lucro aí não acabaria havendo uma discrepância em relação ao produto nacional e também fundamentando com base na função extrafiscal do IPI. E, nesse caso, aí, os embargos de declaração estão ainda pendentes de julgamento. Então, vamos dizer, aí a cena dos próximos capítulos. Pode passar aí, se não tiver nenhuma dúvida. É importante, pessoal, se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa, fica à vontade aí, pode falar o microfone, senão o Pedro vai avançando temas aí, manda bala. Acabou questão de horário também, eu estou tendo que falar um pouco mais rápido aqui, mas podem me interromper. A próxima questão aí, pode passar, por favor, é a questão da retenção de mercadorias. Isso porque a gente sabe, né, tem uma súmula bem famosa do STF, que é a súmula 323. Ela é sempre invocada quando tem esses casos de retenção ou apreensão de mercadorias, que fala, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. E a questão gira muito em torno da aplicação ou não dessa súmula a um caso concreto. Só que aí, né, até foi um pouco surpreendente a decisão da STF. Qual que seria o caso concreto? É um caso em que um determinado contribuinte, né, importou uma mercadoria, essa mercadoria ficou retida por mais de 90 dias na alfândega. E aí a administração aduaneira não fundamentou por que estaria retendo essa mercadoria, e o contribuinte foi e ajuizou uma ação ordinária para liberar essa mercadoria e para que a retenção fosse fundamentada também. Aí nesse meio termo aí, houve um laudo e se apurou que o contribuinte havia feito um subfaturamento. O que quer dizer isso? Subfaturamento é um ato ilícito no âmbito da importação, em que o preço efetivamente pago ele é maior do que o declarado, ou seja, o contribuinte, o importador, ele declara um valor menor do que efetivamente o preço praticado. Isso é um ilícito, né, gera penas gravosas no âmbito do direito aduaneiro, só que essa discussão acabou indo, né, ao TRF4, né, o TRF4 entendendo que seria ilegal o condicionamento da entrega da mercadoria ao pagamento das exigências, então acaba não se discutindo a exigência em si, né, até o contribuinte ele acaba pagando depois, né, ele sabe que a exigência é devida. A questão toda a controvérsia em relação à apreensão, né, apreensão de mercadorias. É possível efetivamente vincular aí o que acontece, né? Nessa tese de repercussão geral está escrito assim, é constitucional vincular o despacho aduaneiro, mas aqui a gente tem que ler isso aqui como desembaraço aduaneiro, né? Despacho aduaneiro seria um procedimento, né, cujo ato final é o ato de desembaraço aduaneiro. Então, no final das contas, a gente está falando aqui de desembaraço aduaneiro, de uma retenção de mercadorias, do recolhimento da diferença tributária apurada mediante arbitramento, né? E daí o TRF4 entendeu que não seria possível essa retenção de mercadorias, aplicando a súmula 323, que eu havia citado do STF, só que aí quando essa questão foi para o STF, cuja tese eu acabei de ler, os ministros entenderam que não se aplicava a súmula.
não se tratava de apreensão de bens, mas sim de retenção para cumprimento dos procedimentos aduaneiros, e afastaram a aplicação da súmula 326. E daí surgem diversas questões aí em relação ao âmbito de aplicação dessa questão, né? Qual que seria o alcance da decisão? Porque, como eu disse, a questão se trata de um caso de subfaturamento no desembaraço aduaneiro e é uma questão de arbitramento, né, por causa do subfaturamento. Só que aí a tese, acabou que a tese fixada ela ficou confusa e ficou um pouco ampla, né? Na verdade, aí não se sabe também se poderia aplicar só o crédito tributário ou também as multas aduaneiras, porque o fundamento utilizado, o artigo 571 do decreto, desse decreto aí que é o regulamento aduaneiro, ele diz respeito só ao crédito tributário, e os ministros eles não utilizaram outro fundamento legal. Então, fica até difícil discutir esse caso concreto, porque não se sabe ainda, né, foram postos embargos de declaração, até para tentar restringir um pouco essa tese e tentar explicar, né, porque do jeito que está aí, né, não se sabe se poderia se aplicar, por exemplo, a questões de trânsito interno de mercadorias, se aplicaria só ao crédito tributário, também a multas aduaneiras, se poderia aplicar caso de divergência de valor, né, que é uma questão diferente do subfaturamento. No subfaturamento, a questão de fraude, de sonegação, e uma questão de divergência de valor é apenas quanto à aplicação do acordo de valoração aduaneira. Então, essa questão ainda é uma questão que ainda está muito incerta e a gente espera ter mais esclarecimentos com o julgamento desses embargos de declaração. Acho que alguém quer falar alguma coisa. Ô Pedro, tudo bem? Evandro aqui da CBMM. Bom, Evandro. Isso é bastante complicado, essa situação imposta aqui, né, de desconsiderar a súmula, porque a questão da valoração aduaneira não necessariamente que é má fé do contribuinte que está trazendo a mercadoria, né? Se eu não tenho uma estatística, mas parte disso aí, desse questionamento, é por desconhecimento do auditor no momento do desembaraço, né, relacionado ao preço estatístico mesmo, o valor da mercadoria em si, né. Alguns produtos que são novos no país, que estão chegando, não tem uma recorrência. A gente vê essa situação de pandemia, por exemplo, essa questão de respiradores, de máscara. Então, assim, alguns produtos não tem como o próprio auditor fazer ele na hora, e a empresa que fica com o abacaxi na mão, precisando da mercadoria, parando seu processo por uma má, não digo má, não sei entender muito bem aqui a questão jurídica aqui, né? É bastante sério isso aqui, pessoal, quando a gente fala é um arbitramento, né? A Receita reter a sua mercadoria e ter um fundamento desse, né? Não faz sentido. Porque você pode ser questionado depois a questão de tributo, de valoração, né? Independente de entregar a mercadoria ou não. Sim, eu concordo bastante, Evandro. E a primeira reação de nós advogados quando a gente viu essa tese aí é de que voltamos ao solve e repete, né? O que seria isso, né? Para você ter a liberação da mercadoria, você vai ter que pagar, né? Senão, se você não pagar, azar o seu, a mercadoria vai ficar retida. Na verdade, o procedimento correto, né, quando há uma divergência de valor aduaneiro, não seria impedir o desembaraço, né? Seria a lavratura de um auto de infração, né? Se há uma divergência aí, uma questão meramente tributária, que não impediria a circulação da mercadoria no território nacional. Sim, porque você tem até o prazo de prescricional, né, do tributo, né? Você tem mais 5 anos para... Exatamente, tem a questão do devido processo legal, né? Então o contribuinte ele vai ter que poder levar essa discussão para frente, fazer uma impugnação, levar essa questão para o CARF, né? Eventualmente levar até para a justiça, né? E não pode vincular, né, o despacho aduaneiro só a essa exigência, e nesses casos que são casos corriqueiros, né, de divergência do valor aduaneiro. Eu acho que essa questão aí a gente dá para discutir mais, com certeza ela vai voltar aí à tona,
né, com o julgamento do desembargo de declaração. A gente pode passar para a próxima. No próximo slide, são dois casos aí, eu coloquei de uma forma mais sintética. O de cima, a questão da taxa Siscomex, que houve uma majoração significativa da taxa Siscomex por uma portaria do Ministério da Fazenda. Essa majoração ela foi declarada, vamos dizer assim, parcialmente inconstitucional. O que foi declarado inconstitucional? A majoração acima dos índices oficiais de correção monetária. Então, é possível, sim, o reajuste da taxa, mas desde que não seja superior a esses índices de correção monetária. Só que aí a gente tem um problema hoje que ainda não foi editada nova portaria definindo um novo valor. Então, fica com os valores antigos, aí os contribuintes têm que optar ou por ajuizar a ação ou por recolher e depois possibilidade de restituição. E o caso de baixo, que é a questão da alíquota adicional de 1% para o COFINS de exportação. Até o contexto dessa alíquota adicional foi aquele contexto da CPRB, né, a desoneração da folha, e como uma forma de, vamos dizer assim, equiparar os produtos nacionais, né, aos produtos importados, acabou se vislumbrando uma certa discriminação aí, uma certa quebra de isonomia, e daí se instituiu esse adicional do COFINS de importação, que foi declarado, portanto, constitucional pelo STF. A questão que é mais bizarra aí é a questão da não cumulatividade, né? O STF decidiu que não é possível o aproveitamento do crédito oriundo dessa alíquota de 1%. Se você paga a majoração, mas não pode tomar o crédito, né, desse valor. O que não faz sentido nenhum, né? E aí teve uma divergência nesse julgamento. O ministro Marco Aurélio sustentou essa violação do princípio da não cumulatividade, mas o que prevaleceu foi o entendimento de que seria ok, né? Não violaria o princípio da não cumulatividade. Além desses casos, só rapidinho aqui, comentar um julgamento ainda que não teve, a questão do Reintegra. Teve a repercussão geral reconhecida dia 11 de novembro, o mérito ainda não foi julgado, né? Como os senhores sabem, o Reintegra é o regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras, cujo objetivo é devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Em 2018 foi editado um decreto que alterou a redação do decreto de 2015, que regulamenta a aplicação do Reintegra, reduzindo o percentual de crédito para 0,1%, a partir de 1º de junho de 2018. Então, não respeitou aí o princípio da anterioridade, sendo um aumento de carga tributária sem respeitar a anterioridade, e por isso essa questão foi levada ao STF, mas ainda não foi decidida ainda. Apenas para relatar, né, aí a gente passa para o último caso, pode passar aí para mim, por favor, que é essa questão da interposição fraudulenta. Essa questão da interposição fraudulenta, até adicionei na apresentação, porque é uma questão bem polêmica hoje no âmbito do CARF. Essa discussão ainda não foi analisada com calma pelo Judiciário, mas é uma discussão que certamente virá no futuro. Então, até para antecipar o tema, que pode ser bem relevante daqui para frente, e que hoje já é bastante relevante no CARF, né? Se a gente pegar assim, dos temas de direito aduaneiro, talvez seja um dos mais, se não o mais relevante hoje em dia. Aí eu boto direito aduaneiro de um lado, direito tributário do outro, só para falar que às vezes essas ciências, né, direito aduaneiro e direito tributário, elas se conversam, elas têm uma interseção, que é a questão da tributação aduaneira, né? E os casos que a gente viu, muitos deles relacionados à tributação aduaneira, que são os impostos incidentes na importação. Mas existem situações que a gente está falando só de direito aduaneiro puro e simplesmente, seria o caso, por exemplo, da interposição fraudulenta, que a gente está falando aqui de controle aduaneiro, né, na importação. E daí, o que acontece? Né? O que seria interposição fraudulenta? Né? Esse nome, o que ele diz respeito? Né? Basicamente, é uma espécie de ocultação do sujeito passivo na importação. Né? O sujeito passivo na importação é ocultado mediante fraude ou simulação. Isso é o que prevê o artigo 23, inciso 5 do Decreto-Lei 1455,
basicamente, né, uma infração grave ao controle aduaneiro. O controle aduaneiro, previsto na Constituição, bastante relevante, né, cujo papel fundamental da aduana brasileira, né, a Receita Federal, proteger esse controle aduaneiro. E daí, nessas situações em que não são identificados de fato quem que é o importador final, esse é o importador real, ele fica oculto, porque a operação é estruturada de uma forma com que esse importador não apareça. Às vezes, né, isso quando é configurado de fato a interposição fraudulenta. Mas existem várias situações que estão na zona cinzenta, né? São situações que as empresas têm contratos com outras empresas, e daí as outras empresas vão importar produtos. Nem sempre é simples definir se essas atividades, essas condutas, configuram uma infração ou não. E é uma infração tão grave que ela gera pena de perdimento ou multa equivalente ao valor aduaneiro. Então, para as empresas é muito importante tomar cuidado aí se não há essa prática de interposição fraudulenta. E para isso, né, para que não haja essa prática, é necessário a identificação de todos os intervenientes, né, de quem seria o importador final, o destinatário jurídico das mercadorias, na declaração de importação. É importante, ainda que a declaração não contenha campo para vários, né, contém um campo apenas para um importador, é necessário que se liste nas informações complementares, nos dados adicionais, todos os intervenientes nessa operação, de modo que não seja configurada a interposição fraudulenta. É um caso aí que está sendo muito vigiado aí pela Receita Federal, tudo muito relevante no CARF. Nesse caso, há necessidade de comprovação do dolo, né? Não é qualquer ocultação que gera essa pena, essa infração. Pode ser que haja mero erro, né, de digitação, uma omissão de informação sem configurar fraude ou simulação. E aí a gente fala que é uma questão fortemente probatória, né? De um lado vai o fisco tentar comprovar a fraude de simulação, do outro o contribuinte vai tentar comprovar que a operação era uma operação lícita. Aí, só para fins de exemplo, né, para ficar um pouco mais claro, aí trago esse desenho. Vamos supor aí que um fornecedor no exterior, né, a gente tem um importador importando mercadorias desse fornecedor no exterior, e vamos supor que existe um distribuidor aqui no mercado interno que fez a encomenda desse produto, né? A gente estava falando mais cedo hoje da importação indireta por encomenda. Seria isso, o distribuidor encomenda uma mercadoria desse importador, esse importador vai e compra do fornecedor no exterior. E daí essa mercadoria chega e o importador repassa para esse distribuidor. O que acontece é que muitas vezes existe um varejista, uma cadeia de varejistas que traz esse distribuidor com contrato de fornecimento no mercado interno. E essa operação, ela está no que eu disse da zona cinzenta, né? É difícil, né? É uma questão muito delicada a comprovação da interposição fraudulenta nesse caso, né? E isso é o que acontece, os casos que estão sendo levados ao CARF hoje, né? Alguns casos relevantíssimos sobre esse tema, grandes redes varejistas. Às vezes o distribuidor não é uma parte relacionada do varejista, às vezes são duas empresas totalmente distintas, mas que pela habitualidade, aí, pela existência desses contratos de fornecimento, às vezes encomendas prévias, né, fica muito difícil de descaracterizar a interposição fraudulenta. Então, acaba essas varejistas sendo autuadas, essas discussões sendo levadas para o CARF, e autos de infração milionários, quando não bilionários aí, porque são muitas mercadorias, a multa é de equivalente ao valor aduaneiro, né, 100%, então são questões bem complicadas, né? Essa questão de interposição não é uma questão simples. Estou trazendo aqui para vocês, né? Acho que vale a reflexão, né? Quem aí pratica operações de importação, tomar cuidado, né, em relação a isso, né? De quem que seria o destinatário final aí das mercadorias. Basicamente, eu acho que era isso que a gente tinha para debater aqui. Com certeza, se alguém tiver dúvidas ou questões para levantar, a gente pode debater mais aí. Bom, obrigado aí pela oportunidade de participar novamente do grupo de estudos. Pô, Pedro, nós que agradecemos aí.
Pessoal, alguém mais tem algum ponto aí que queira discutir, esclarecer mais, ou falar de algum ponto que o Pedro não falou, mas que acha que pode ser relevante para que a gente possa também trazer numa próxima reunião, nessa parte aí? Pedro, só a questão do reintegre, se puder voltar um slide lá, é o status lá, se diz que não evoluiu, mas está parado lá. Esse aqui? O reintegra, acabei não colocando no slide, eu só comentei. Tá. Eu acabei fazendo o slide dos julgamentos que já tinham acontecido, né? Aí depois eu falei, vale a pena comentar também, que a repercussão geral foi reconhecida, mas ainda não foi julgado o mérito ainda. Foi aquela questão da greve dos caminhoneiros lá em 18 e reduziu a alíquota, isso, né? Isso. Tá bom. Aí tá meu contato aí, se alguém precisar, né? Apenas meu LinkedIn e meu e-mail. Beleza. Pedro, só um detalhe, também em relação à Reintegra, a ação é uma ação, inclusive também, essa é aquela também de tentar buscar entrar com alguma ação para buscar o valor da mudança, né, que vinha de uma alíquota maior para uma alíquota irrisória, vamos dizer assim, também. Eu não sei se passou também, eu fiquei na dúvida. O Evandro entrou agora falando da greve, eu tinha entendido que era... eu acho que são duas situações, sabe, Juninho? Tem uma questão que discute de ter quebrado lá antes do exercício, do final do exercício. Isso. E a outra de percentual mesmo, redução de fato. Mas a redução de fato acho que não já é vencido, né? Porque não é um imposto, né? Mas a quebra do período. É algo nesse sentido, nessa linha. Então, não, eu só ia aproveitar aqui, tem empresas que né, já que eu sempre pergunto, né, porque o escritório ele é um recebedor de pedidos, né, então, como é que as empresas têm, né, se você tem, assim, casos de empresas que têm entrado, né, com algum pedido, ou o ideal é esperar o julgamento primeiro, qual que é a ideia? Desculpa, essa pergunta foi para mim? Sim. Prestando atenção. Sim. Sim. Acho que sim. Você corrobora com você mesmo, se contar as empresas têm. Casos concretos, não tem. Mas, enfim, essa discussão, né, hoje está no Supremo, efetivamente aí tem grandes chances, né? Porque essa questão da anterioridade é uma questão mais consolidada, né? Pelo menos em relação a isso, é muito difícil os ministros da STF inventarem alguma coisa diferente, né? E daí essa é uma tese bem forte, assim. Se for me perguntar, eu com certeza recomendaria aí o ajuizamento. Eu acho que é realmente uma questão que vale discutir, né? Que houve uma redução, um aumento de carga tributária reflexa sem observância da anterioridade. Para algumas empresas é representativo, né? O valor, né? Certeza. Com certeza. Beleza, muito obrigado, Pedro. De nada, estamos à disposição. Volte sempre. Ô, Juninho, pode ficar à vontade aí, por favor, para o próximo tema. Ver se eu Veja consigo projetar aqui, então, peraí. Se você consegue aí. Deixa eu projetar aqui. Vou ver aqui. Vocês já conseguem ver aí. Sim, senhor. Então, o Adriano pediu aí para trazer o tema, né, do Reinf. O tema do Reinf é até bem simples, assim, mas eu aproveitei também aqui e coloquei alguma coisa do E-Social também. E aí, se alguém quiser também participar e trocar ideias, a gente pode conversar aí. Talvez, né, nós até convidamos aí o João Paulo para participar aí também,
Se ele entrar durante o tempo aqui, a gente aproveita e perguntar alguma coisa do E-Social para ele também. Então eu fiz dessa forma, eu vou falar um pouquinho do Reinf rapidinho, né? Foi publicado agora em novembro, junto aí com a publicação do E-Social, foi publicada aí a chamada versão 1.5 do layout do Reinf, né? Não é ainda aquela revisão do 2.0, né? 2.1, 3.0, que saiu ali em determinado momento, né? Com os do IR, mas vai ter uma pequena alteração e que será obrigatória ali a partir da competência maio de 21, ok? Então, existe segundo eles, algumas melhorias em relação à versão anterior, mas a grande novidade aí, nós vamos falar um pouco sobre isso, é do evento 25.5. As informações, né, que estão nesse evento, hoje no E-Social, mudarão aí para a Reinf e vão ficar aí disponíveis até, pelo E-Social, né, até abril de 21. Então, nós vamos dar uma olhada nisso. Essa publicação está no site lá da FD, né, do SPED, né, e para ter acesso aí aos layouts, aos manuais, gente, é só clicar lá, né, onde está o clique aqui, você vai baixar os PDFs, enfim, vai ver tudinho lá. Além dessa publicação que a gente vai ver, tem também lá um link para o E-Social dizendo que todas as informações do E-Social, na verdade, elas estão hoje consolidadas no portal do E-Social. Se a gente entrar aqui, eu vou até mostrar rapidamente, aqui tem um portal, né, do E-Social. Tá vendo, Zé, também? Tá, né, na internet? Sim. Sim. Então, Sim. nela aqui tem aqui até uma questão das últimas publicações, né, das últimas publicações aqui do E-Social, né? Inclusive tem um alerta interessante que agora recente, né, vai ser feita uma implantação aí, né, da questão aí de alguns ajustes, né, relativos a baixa de empresa, adequações de totalizadores de FGTS, que os MEIs possam ter rúbricas próprias. Então tem uma alteração pequena agora, né, no layout do E-Social aí para nada de layout, na verdade, não, mas algumas melhorias, né, publicadas agora aí, recentemente. Mas eu não vou entrar nesse tema aqui, não, né? O tema que coincide com o Reinf é mesmo o layout chamado aí, o Maia falou, né, num evento nosso aqui do GDE, né, o famoso 1.0, que seria o E-Social simplificado, né? Então S de 1.0 aqui de simplificado, layout S, né? Layout simplificado 1.0. Então ele até comentou muito sobre isso. Lá na frente eu falo sobre ele. Voltando então aqui, quer dizer, o Reinf está caminhando ali junto com a publicação dos layouts novos do E-Social, tá? Bom, a gente pode parecer, o alerta que eu quis trazer aqui, é que num primeiro momento pode não, talvez para nós, para a grande maioria, ou 100% até das empresas aqui do GDE, talvez nenhum impacto em relação à aquisição de produto rural. Eu não sei, talvez, Adriano, você possa falar aí um pouco, se tem alguém que adquire, né, de produtor, mas vale a pena destacar que a gente tem a questão por causa desse registro, tem alterações no registro 2099 e no 5001, 5011, né, pequenas alterações que vão valer aí para a competência maio, né, de 2021, né, maio do ano que vem. Então, o que é, né? Se a gente entrar nos manuais lá, na verdade, o que a gente tem, né, controle de alterações, o que você teve de alteração da versão 1.4 para 1.5? O registro propriamente dito, 25.5, e as pequenas, né, foi inserido campo ou registro nesses registros aqui, o 299, o 5001 e o 5011, tá? Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Por quê? No 299, né, para quem domina o tema, né, para quem está enfronhado aqui nos registros, é o quê? Foi criado lá um campinho no 299, no fechamento agora, dizendo se você teve ou não informação de 25.5. E, falando rapidamente aqui, no registro 5001, foi inserido um grupo de registros e campos para o controle, para o retorno, né, do 2055, assim como o 5011 também, tá? Então, voltando aqui, quer dizer, por que é impacto, né? Por que eu estou falando aqui que tem impacto? Porque
alguma mexida a gente vai ter que fazer, pelo menos a atualização dos softwares que transmitem, né? O REINF tem que ter alteração, porque senão você vai dar erro na hora que a receita subir em ambiente de produção ali, pelo dia 10 de maio, mais ou menos, subir em ambiente de produção as alterações do REINF lá no site da Receita, nós aqui em contrapartida teremos que enviar os eventos, né, em junho, já com esse layout 1.5, ok? Então, um alerta aí, né, talvez se estivéssemos aí tranquilos, né, vamos dizer assim, não tem impacto nenhum, porque eu não tenho aquisição de produto rural, mas tem essa situação aí que a gente tem que ficar atento. Então, esteja atento aí com o seu provedor de software, ok? Para quem tem REINF, né? Não quero escovar muito o bit, não, mas só trazer aqui os registros, né? O 2050, ele já existe hoje no REINF, que é a comercialização da produção por produtor rural, que seria PJ, que seria a CNPJ, né? Entrou aí, então, saindo do E-Social, vindo para a REINF, a parte de aquisição. Então, essa aqui é a mudança, né? O 2055 é a parte de aquisição. Então, vou deixar aqui, não vou entrar em detalhe, aliás, nem domino, vou falar a verdade para vocês, o que seria a produção rural, se alguém quiser, tiver essa situação, quiser falar um pouquinho aqui, tipo de impacto, né, setorial, mas basicamente essas são as alterações. Está me ouvindo, Juninho? Bem longe. Ainda. Adriano, quem está falando? Está me ouvindo agora ou não? Agora melhor, sim. Desmudei aqui. Eu acho que o pessoal pode responder aí quem adquire de produtor rural. Produzir, eu não sei se alguém tem alguma coisa de produção, mas aquisição devemos ter aí. Acho que temos. Alguém tem aí para comentar, gente? Depois nós podemos fazer também, Adriano, um apanhado até no grupo, né? Alguém trazer alguma situação, talvez aí específica, né? Deixa eu te perguntar, Juninho, já que o pessoal está tudo em silêncio aí, total, geral, vocês nunca compraram e não compram nada em nenhuma situação de produtor rural? Não. Porque, por exemplo, quem tem restaurante próprio, que é a minoria, né? Talvez nenhum, compraria. Quem vai fazer alguma ação social, alguma coisa, compra de produtor rural. Então, por isso que eu estou questionando, assim, será que ninguém contrata nada de produtor rural? Entendi. Tem uns exemplos, pessoal, que, por exemplo, às vezes compra grama. Isso, manda os exemplos aí. Para esterco, né? Às vezes tem umas aquisições assim de produtor rural, né? Uhum. A gente olha, mas no dia a dia não está vendo, mas de vez em quando surgem, sabe, o Zé e Juninho. Tem tipo de aquisição, sim, que vem com nota avulsa, algumas EBIT nota, outra aquela nota de entrada, né? E esse de vez em quando é o que tinha aqui, que tem aqui no E-Social até maio, até abril, né? E a partir de maio na REINF. Sim. É o que a gente vai mapear aqui, essas possibilidades, né? Porque vale o mapeamento, né? O registro vou falar aqui na frente, né? Depois vou falar aqui qual que é o registro do E-Social, que tem a troca, né? Fugiu agora de cabeça. E aí tem que trocar ideia com a RH, fazer uma retrospectiva, né? Sim. Se teve algum durante até o período do E-Social. Mesmo aquisição para uso e consumo, igual nesse caso de jardinagem, então. Eu entendo que é aquisição de produtor rural, né? Eu entendo que independe da destinação. Porque você tá fazendo a escrituração, o Afonso, do produtor rural, por ele, entendeu? Assim, esse é o objetivo, né? De você estar informando as aquisições de produtor rural, independente do uso, né? Eu posso até buscar aqui o manual.
Pode falar, Afonso. Não, eu disse, entendi. É por isso que eu Vai acho na muito... ótica da contribuição, né, pessoal, da comercialização, né, dele. Isso. Inclusive me chamou a atenção, você está falando isso, mas uma coisa que chamou a atenção foi justamente a questão de né, zero. Inclusive, se não tiver tido retenção, teria que informar, na linha do que o Adriano está falando aí. Deixa eu colocar aqui. Então, como o Adriano falou, a escrituração dele, né? Se você olhar aqui, ele fala alguma coisa assim, ó. Vendo, se não houver valor retido, informar zero. Quer dizer, eu normalmente não é um ambiente, digamos assim, um cenário que eu conheça, né? Então, mas você chamou atenção bem, Adriano. Tem que fazer um exercício. Se a turma já que trabalhava lá com RH, com rede social, você já tinha registro. Sim, porque assim, ele pode ter contribuição, ele pode ter até Senat, Senar, RAT, INSS, entendeu? Uhum. Então... Mas eu fiz uma resposta baseada porque a gente controla todo mês as planilhas, assim, né? A gente sabe de ver o que a gente tem retenção, como vocês falaram, de RPA e tudo mais. Mas então... Aqui está a aquisição de pessoa física, né, Juninho? Como é que tá? Aqui tem pessoa física e tem jurídica também. Tem jurídica também. Tem jurídica também. Se você subir aqui, ó, o tipo de inscrição pode ser tanto CNPJ quanto CPF. Né? Entendi. Então, acho que vale sim pesquisar, dar uma olhada. Eu quis chamar mais do impacto de maneira geral, que tem que revisar, porque é justamente isso, porque o alerta, o que eu estou fazendo aqui é um alerta, né? Porque primeiro você olha assim, o REINF teve alteração produtor rural. Eu não tenho essa situação, não vou nem olhar, né? Então, acho que a ideia aqui mais é trazer um alerta, né? Para dar uma olhadinha, ficar em paz, tranquilo, e principalmente no caso, mesmo que não tenha, né, o registro, mas a questão do layout em maio ali tem que ter, vai ter alguma alteração, né? Você não tem alternativa, porque o layout vai mudar. Ok? Ok. Posso seguir, Adriano? Mais alguém, pessoal? Pode seguir. Pode voltar também, qualquer hora. Aí, como aqui era rapidinho, né? Tinha pouca coisa, assim, para muita mudança. Eu fiz um apanhado do E-Social, aproveitando uma apresentação de um colega que eu assisti. E aí eu acho que trazer mais a grosso modo, assim, do E-Social, mais para conhecimento nosso aqui. Da minha praia, eu compartilho com os colegas do RH na Uzi Minas, né? Mas não estou no projeto. Então, falando um pouquinho de E-Social, né? Então, o novo layout aí, o S 1.0, ele entra em produção a partir de maio de 21, né? A parte de teste, a produção restrita, né? A previsão é março, para já fazer os testes, o ambiente de homologação, né? Seria, né? Produção restrita. Mas vai haver uma convivência, uma coisa interessante, quer dizer, a versão anterior e a versão nova vai se poder conviver. Então, quer dizer, efetivamente, plantação ali a partir de novembro, né? Até novembro você vai poder usar, até outubro, vamos falar assim, competência outubro. Depois, a partir daí, tem que realmente implantar já a versão nova, tem que usar a versão nova. E vale aqui um alerta, então, quer dizer, o início da versão 1.0, dentro do cronograma do E-Social, né, ela coincide ali com a entrada do grupo 3, da terceira fase do grupo 3, né? Tem uma coincidência aí. O que mais chama a atenção, que ninguém está falando muito, é que existe uma previsão, né, para implantação agora em junho dos eventos de SST. Ainda está lá no cronograma, mas não se fala muito, também não tem se falado muito sobre isso aí,
E não sei nem se o Adriano quer comentar alguma coisa. Adriano, você está mais envolvido no social do que eu. Depois você pode comentar. Eu deixei aqui a questão do grupo 3, se vocês quiserem ver, né? Pessoal do Simples aí, produtor rural também, entidades sem fins lucrativos, estão aqui no grupo 3. Juninho, eu não entendi o que você falou porque eu podia comentar, eu comento, mas não entendi o que é. A questão do início, né, dos eventos de SST que está previstos para junho. Para as empresas grandes, como as a maioria de vocês. Grandes, grupo 1, sim. Uhum. Sim, né? E tem se falado do layout novo, mas a questão dos eventos da SST está meio ainda, está no cronograma, mas está meio parado, eu entendo, né? Na verdade, tem uma definição de simplificação e já existem os layouts simplificados, mas ainda estão discutindo e tentando matar mais algum evento, né? Objetivo tenham aproveitado o e-social para pedir um monte de coisas adicionais ao processo de segurança e medicina do trabalho. Uhum. E aí criou-se um clima de que as NRs já eram exageradas, que o objetivo, né, era de proteger os funcionários, mas elas exageravam nesse objetivo, e aí fizeram simplificações das NRs e também a retirada de tudo que era solicitação do e-social de informação que não existia. Então, o que as empresas não prestavam de informação, elas continuariam não prestando. E algumas informações como PPRA, PCMSO, essas coisas continuam no modelo velho, né? Então, o que está caminhando é para ser um registro muito simples, focado em acidente do trabalho. Então, hoje já está, eu creio hoje que tem uns 5 eventos e estão trabalhando, discutindo para ver se diminui para uns 3. Entendi. Mas isso aí para junho parece ser uma data caminhando para certa pelas postergações que já aconteceram antes, né? Então, mas de novo, né, a gente não pode falar isso porque a gente sempre morde a língua, né? Então. Sem reuniões aí, né, teve comentado, a gente fica sem saber, mas teoricamente se não publicar em janeiro, ou agora em dezembro, não cumpre pelo menos o combinado, né, mas enfim. É só alerta também. Então as alterações, eu na verdade, eu aproveitei aqui um resumo, né, da apresentação que eu vi, tá aqui nas tabelas, o que foi mudado, mas não vou falar sobre cada uma delas, tá só aqui para efeito do GDE, né, para ter como documento aqui, para depois, né, dar uma revisada, um resumo e tal. E pontos de atenção, que é isso que eu estava falando, nós comentamos sobre essa situação aqui, né, de junho de 21, o pessoal comenta muito aí questão de trocas de membros lá na CTPP, lá, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente. E essa questão que o Adriano falou um pouco aí, da redução aí da quantidade de informações que ficam nas tabelas em relação ao CAT e ao PPP, né, que é estão falando aí, tá no próprio site lá do E-Social, fala que a redução é de 1.200 para 1.300 e tem gente falando que vai ficar até 94. Isso aí, então, só abrangendo o PPP e CAT, isso aí. Então... No caso de SST, isso aí. Então a turma está conversando ainda, né, como o Adriano comentou. E eu falei, né, que ainda a gente fica um pouco na escuridão, porque não tem tido reunião, né, do GT, nem do REINF também, nem do E-Social, nem do REINF, né. Tem essa questão toda aí dos agentes externos aí, né, que a gente está vivendo. Eu só coloquei o LGPD aqui porque há um comentário aí nas mídias também de que como tem o fato aí de informação, né, de dados pessoais no E-Social, como é que fica aí esse confronto, né? Um pouco, é um bom debate, né, da Lei Geral de Proteção de Dados também. Tem uma questão, não sei se o Adriano quer falar um pouco, o pessoal tem comentado muito aí do FGTS digital, o próprio FGTS lá do E-Social até hoje não vingou, né? Não sei se eu estou falando bobagem, mas... É o mesmo. Não, pois mas na verdade não houve nenhuma implantação, né? Quer dizer, você não tem
você não tem o outro que não integrou ainda ao E-Social, e já estão falando num digital, né, que seria mais simples até do que o que tinham proposto dentro do E-Social. Não é isso ou não? Eu estou falando... Não, na verdade, assim, infelizmente ele continua fora do E-Social, que era a grande discussão, isso, né? Mas pelo menos nos últimos tempos ele passou a ser um trabalho integrado. Então a perspectiva é de que no primeiro semestre entre o primeiro grupo, mais para o final do que o começo do semestre. Uhum. Porque eu já ouvi o Maia ou o João Paulo falando primeiro trimestre, abril, maio, então eu já arredondo para o primeiro semestre. Não falei nada, não. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Chegou. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Boa tarde, João, tá bom? Boa tarde, João. Boa tarde. Ô, João, deixei uma pauta aqui. Estava numa outra agenda aqui que acabou agora, falei, vou entrar lá para atrapalhar um pouquinho. Não, pelo contrário, eu deixei uma agenda aqui para te provocar e aí você chegou na hora certa, né? Sobre alguns temas. Eu vou só projetar o último aqui, que são pontos de atenção aí com as mudanças aí do novo layout, viu, João, que a gente estava falando um pouco. Eu nem falei muito sobre ele, depois a gente pode até aqui no GDE, a gente podia, quem sabe, falar um pouco, né, mais detalhadamente. Na verdade, o Maia falou, né, Juninho? Há duas reuniões atrás, o Maia falou... Adiantou, né, um pouco a publicação, né, ali um pouquinho antes da publicação, e logo depois foi publicada, né, logo ali na semana já foi publicado, né? Isso mesmo. Mas, ô João, fique à vontade aí para comentar o que nós estamos, a gente estava falando, as preocupações em relação aos eventos, a gente tinha falado aqui um pouco, vou voltar aqui só para você, né, redução, né, dos eventos, se você quiser comentar alguma coisa, tá? E aí os pontos de atenção que a gente está preocupado com relação a como é que está a situação da SST, né, a questão das reuniões no GT e algum conflito aí da parte do E-Social com a LGPD, a questão da FGTS digital, né, como está, e aqui é questão de ponto de atenção para nós empresas, conflito com outros projetos em andamento, né? Bom, vamos lá então. Eu vou fazer alguns comentários, então, com base no que está na tela, e vocês podem questionar algum ponto que eu deixar passar e tal. Bom, em relação aos eventos de SST, eles foram muito simplificados comparado com o que a gente tinha no início de proposta do Instituto de Segurança e Saúde. Então, as entradas, conforme está aqui, o primeiro grupo em junho, o segundo grupo em setembro e o terceiro em janeiro. São 3 eventos bem simples. Um é só substituição da CAT, então é basicamente o que está no CAT Web migrando para o E-Social 2210. Os outros 2 são substituição do PPP, um relacionado a monitoramento de saúde, então é basicamente os dados do atestado de saúde ocupacional, aquelas 5 formas, né? Inclusive, uma delas vai mudar de nome, que acho que é retorno ao trabalho, vai virar mudança de riscos, alguma coisa assim. E o terceiro evento, que é o monitoramento de riscos, efetivamente, para situações em que o empregado está exposto a riscos. E o empregador que não tem riscos, ele simplesmente vai informar que não tem. E mesmo aquela que tem riscos, ele não precisa mensalmente estar informando, ele vai informar apenas se houver alteração naquele processo. Todos os meses em que não houver qualquer alteração, vai se entender que aquela informação que está valendo é a última prestada. Então, esses são os eventos de segurança e saúde para junho. No mês anterior tem a entrada da folha do grupo 3, né, em maio. Isso. A gente separou as 3 entradas, que era uma prática do nosso cronograma, as entradas acontecerem no mesmo mês, enfim, as entradas que tinham para acontecer. Mas dessa vez a gente optou por separar para facilitar, porque assim, embora o Saúde e Segurança é grupo 1, Folha é grupo 3 e os eventos de tabela vão ser do grupo 4,
O prestador de serviço muitas vezes é o mesmo, seja o fornecedor de software, seja o contador, seja a pessoa que está ali ajudando nesse processo, né, um consultor, alguma coisa. Então, por isso a gente separou uma coisa em maio, outra em junho, e a entrada dos órgãos públicos em julho. Bom, em relação a esse ponto, bom, o CTPP, não sei se teria o que comentar, realmente, não tem muito o que falar da CAT e tal, PVP. Realmente o PPP teve essa redução bastante grande nos itens de tabelas mesmo, naquela tabela de risco que existia, para contemplar exatamente aquelas informações que precisam ser informadas para substituição do PPP, basicamente. Em relação a reuniões do GT, aqui acho que você deve estar falando do GT Confederativo, né? Sim. Realmente não temos nada previsto, até porque não tem nenhuma decisão política, alguma coisa nesse momento, acredito, mas com certeza para início de 2021 a gente deve fazer. O que talvez a gente faça agora em dezembro ainda, estou dependendo só da Receita concordar com uma data, com as empresas piloto. É uma discussão que daí é uma discussão mais técnica em relação ao layout que foi publicado. Eu falo até mais dessa mesmo, viu? Não, João, porque... enfim, a depender da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a gente quer fazer esse ano ainda essa reunião, só aguardando só essa definição com a Receita. A Receita ainda tem uma discussão sobre algumas alterações do evento de remuneração, que está em discussão, que alguns não querem que saia de lá, do 210, enfim, mas agora o layout já saiu, eu não sei se tem muito o que fazer de alteração desse layout nessa altura, talvez no futuro, quando se definir a substituição da DIV. Afinal, a substituição da DIV não vai acontecer agora, ela só vai acontecer para 2022, se não ficar para 2023. Então, discutir isso agora talvez não seja o momento mesmo. Então, de qualquer modo, para isso a gente precisa fazer uma reunião que, na minha avaliação, teria que ser ainda em dezembro, para ouvir esses aspectos relacionados ao layout. Olha, esse ponto aqui, esse ponto acolá, se há alguma dúvida de interpretação, alguma situação que realmente a gente comeu bola e precisa corrigir, enfim, para que o desenvolvimento aconteça corretamente e não haja qualquer prejuízo no cronograma de entrada dessa nova versão ano que vem. Em relação ao FGTS digital, acho que é isso que o Adriano estava falando. Realmente, eu não tenho como garantir mês ainda, porque é um processo que está em desenvolvimento, o SERPRO ainda, às vezes, avança, retroage ali, né, na hora de... Vocês sabem, é um imenso de um projeto, então não tem data, mas é primeiro semestre, acho que realmente falar primeiro semestre é algo bastante real, e conservador, porque poderia ser março, mas eu acredito que talvez fique para maio, enfim, mas mais ou menos nesse período ali, entre março e maio, a gente deve conseguir fazer a substituição da CEFIP para grupo 1 e grupo 2. E para o grupo 3, a partir de maio já é possível, visto que a partir de lá ele já vai ter envio de folha. Agora, eu não sei se é interessante fazer, por exemplo, fazer em maio para todo mundo. Talvez a gente, até por uma questão de logística mesmo, faça em maio ou em abril ali para o grupo 1 e 2, e junto com a GFIP lá para agosto para o grupo 3, porque possivelmente lá para agosto deve substituir a GFIP do grupo 3 também. Então, assim, o projeto está caminhando, está assim, num desenvolvimento satisfatório. Aspectos burocráticos ainda em andamento, de financiamento, de como isso vai ser pago, de como vai funcionar, conselho curador, caixa, enfim, tem toda uma discussão em andamento, mas que não influencia nesse aspecto do desenvolvimento do projeto, que realmente está acontecendo bem. E assim, hoje, inclusive, a gente está discutindo possível alteração da data do vencimento com o Congresso, porque para que haja essa substituição e a gente possa manter o fechamento da folha no dia 15, a gente precisa levar o vencimento do FGTS do dia 7 para o dia 20 também. E já temos essa deliberação interna, só falta isso ser aprovado. Isso precisa de interessante. Lei. Então, a gente está já discutindo com o Congresso, inclusive, tem algumas MPs em processo de relatório, que talvez, enfim, a gente consegue... É aquela história, você depende do Congresso, não dá para falar, mas
a gente tem bastante confiança de que isso passe, porque não é algo que qualquer parlamentar vai ser contra, que não traz prejuízo para ninguém, pelo contrário, desburocratiza o processo para o empregador. Então, Você postergar a data é mais simpático do que antecipar a data. Ah, né? sim, sem dúvida. Até por uma questão de caixa das empresas, ela tem que pagar o salário no início do mês, então ela ganharia os 15 dias para pagar os tributos, dá uma facilitada e não traz prejuízo para o trabalhador, porque todo mês ela muda ali, a correção vai acontecer mensalmente do mesmo jeito, só no primeiro mês que tem uma diferença, mas a gente está colocando na proposta como isso vai ser compensado e pago já na primeira guia, e aí já resolve e fica essa alteração feita. E aí não precisa alterar a data, porque senão a gente vai ter que antecipar o fechamento da folha para o dia 7 novamente, para contemplar a substituição do FGTS. Esse item 5, eu não sei. Aí, não, aqui tranquilo, seria mais interno, né, as empresas tomarem cuidado, né, para já planejar os seus projetos, não só as adaptações para o e-social, mas tem outros, né, projetos em andamento. E foi legal aquela decisão ali de manter o layout 2.5 em paralelo com 1.0, né? Porque sim, até para dar esse prazo e as empresas sim, se organizarem melhor. Que a gente precisa conversar com as empresas piloto para orientar, e mais que a gente já tem algumas discussões, de certo modo, fechadas com o SERPRO em relação a esse período de convivência, que algumas coisas, por exemplo, eventos de segurança e saúde, não tem sentido a gente aceitar eles no 2.5, porque é uma mudança de roupagem muito grande, ninguém está mandando na 2.5, então já vai entrar na 1.0. Órgãos públicos também não há sentido ele mandar um cadastro no S1000 da 2.5, então já vai ter que entrar fazendo 3.0, 1.0. Agora, no resto, aí sim, essa convivência de 6 meses traz um conforto para não ter que virar a chave de imediato, sim, e poder realmente ter um processo aí mais tranquilo nessa transição. Em relação ao slide anterior, acho que os eventos, o Maia deve ter comentado isso na última, né, Adriano? Mas se tiver algum ponto específico que vocês queiram, acho que o que tem mais relevância de falar é o 1250, que está indo para a REINF. Sim. Acho que isso não trouxe muita diferença. João, né? Deixa eu te aproveitar que eu ia te fazer essa pergunta, que aí você já complementa. O porquê e o como foi essa mudança desse evento sair do E-Social e ir para o REINF, né? Então, a separação REINF e E-Social é aquela separação. O que é exclusivamente tributário e não tem relação com os aspectos trabalhistas e previdenciários, eles não ficaram no E-Social e já tem outros eventos que estão lá, como vocês conhecem. E a Receita já tinha essa intenção de levar, assim como essa discussão que eu falei do 1210, e algumas informações que estão no 1210, a Receita tem uma intenção de levar para o REINF no futuro, mantendo alguma coisa compartilhada, porque tem coisas que não tem como sair. É necessário para o imposto de renda, por exemplo, as remunerações, e, enfim, os descontos, que são só, mas que ela vai ter que deixar no social, não tem o que fazer, porque é informação que é necessária para a Folha, e Folha é algo que já é definido, que é social, uma vez que é necessário para as duas secretarias especiais. Mas os aspectos exclusivamente tributários, a Receita levou para lá. E em relação a esse evento, o 1250, a Receita fez essa deliberação. Para a gente, trabalho, esse evento não trazia qualquer realmente importância. Para o INSS também não é uma coisa que eles tenham, que eles utilizem, talvez vão utilizar para uma malha, para identificar uma eventual situação, mas não é algo que ele precise lá no seu dia a dia para abastecer CNIS, cadastro e tudo mais, diferente do 1260 que permaneceu, que esse sim é necessário para a identificação do segurado especial. Então, por isso, ela foi para o REINF, esse evento. Assim, eu também, se fosse perguntar para mim, eu sei que para o empregador, para quem já tem o sistema desenvolvido, para quem
já era melhor manter do jeito que está, porque já estava fazendo, né? Mas eu não sei que impacto isso traz dentro do processo empresarial. Aparentemente, essa informação não é uma informação que é feita pelo pessoal de departamento pessoal mesmo, né? Quem cuida disso já é o pessoal da fiscal, então não é uma coisa tão drástica, até não houve nem tanta reclamação de que isso aconteceria. Diferente daquelas informações que estão no 1210 e que são tributárias e a Receita quer levar para lá, que aí há um questionamento maior, porque quem operacionaliza essas informações hoje, na prática, é o departamento pessoal. E aí o departamento pessoal tem que interagir com a REINF e com a E-Social ao mesmo tempo. Então isso gera um processo mais difícil para a empresa, mas enfim, essa é uma discussão que ainda está acontecendo, porque a substituição da DIRP ainda não se definiu. Beleza. Em relação ao evento lá na REINF, eu acho que ele vai até mais simples, né? Porque ele não exige, parece que o número não, das contrário. Contrário, vai ter que fazer um por lançamento, não é mais consolidado e pede mais informações. Ficou mais simples, não, ficou mais complexo. Eu sinceramente não vou ser sincero. Largou o filho, né? Foi para a REINF, deixa lá agora. Eu não olhei o layout com detalhes, assim. Claro. Tipo, falei, não foi possível, mas alguém tinha me falado que vai ficar mais fácil, eu não sei. Tentaram me vender um produto aí, eu estou vendendo do jeito que comprei e não é isso. A questão de visão, né? De quem está pedindo fala que está fácil, agora para quem vai fazer, mas tranquilo. Para mim está compreendido aí. Pessoal, alguém quer colocar algum questionamento aí, algum comentário, por favor? Aproveitando aí os finalmente do Juninho e do João Paulo. Então, João Paulo e Juninho, muitíssimo obrigado aí. Também quero agradecer ao João, viu, por participar, viu, Adriano? É bom, traz, né, Lucida aí, traz pra gente alguns esclarecimentos, então. Muito obrigado, João. Valeu. Tá, joia, obrigado aí também pela oportunidade, desculpa pelo atraso, mas... Chegou na hora certa, cara. Pois eu ainda pensei, vou ver se ainda... Eu que fiz o comentário na hora errada, que eu tinha que ter falado mais cedo mal de você, porque você não ia ouvir, né? Mas eu falei, você já estava aí ouvindo. Eu tenho certeza que você não ia falar mal, pode ficar tranquilo. Obrigadão. Vamos falar agora aqui concluindo aqui dos nossos diversos assuntos que ocorreram aí nas últimas 2 semanas, que nos impactam. E aí, lembrando, gente, se alguém quiser fazer algum comentário, fala no microfone, por favor, porque enquanto eu vou apresentando aqui, eu não vejo se alguém levantar a mão. Os projetos de lei, a gente tem um grupo aqui de projetos de lei sem novidades, então, depois se alguém quiser algum esclarecimento, a gente pode falar aí, depois que a gente concluir aqui, ou fora da reunião. Então, são todos esses daqui. E aí nós temos aqui os que tiveram novidades nas últimas 2 semanas. Então, a gente, desde o começo do BXGDE, a gente acompanha os projetos de lei para quando alguns deles viram lei, a gente já está sabendo o que está acontecendo, como ocorreu com o ISS e outras situações aí. Então, em ordem cronológica aqui, em 18 de novembro foi aprovado pelo Senado o PLP 133, junto com o 140, que trata das compensações da Lei Candir. Então, o valor destinado aos estados pode chegar a 65 bi até 2037, e o texto foi para a Câmara dos Deputados para aprovação. O PL 2256, que trata da desoneração da folha até o fim do ano de 2022, né, porque já foi postergado até o final de 2021. Então, ele foi encaminhado aí para 2 comissões em 29 de outubro e em 20 de novembro ele foi recebido pela Comissão de Finanças e Tributação. Deve ter uma distância bem grande entre uma comissão e outra, porque demora um mês para chegar, entre o encaminhar e o chegar, mas aí a gente vai tratando aqui da movimentação, né?
PL 2209, que trata da compensação ampla de tributos federais, poder compensar todos com todos, também foi recebido pela Comissão de Finanças e Tributação dia 20 de novembro. PL 2789, que trata de ajuste nas alíquotas do CEFEM, também foi recebido pela Comissão de Finanças e Tributação dia 20 de novembro, e também apensado no PL 4299. PL 2735, que trata do PERT Covid-19, que é um programa de regularização tributária para ajudar as empresas durante o período de pandemia, né? Daqui a pouco ele vai perder vamos dizer assim, ele vai prescrever, né? Então, ele foi recebido também pela CFT dia 20 de novembro. O PL 4723 é um PL que tratava de incluir na LGPD que os dados das pessoas brasileiras deveriam ficar no Brasil. Então, na última reunião, a gente comentou que o relator pediu para retirar a proposição, e no dia 20 de novembro foi retirada essa proposição. O PL 4458 trata da Lei de Falências, Recuperação Judicial, aprovado pela e aprovado pelo Senado, dia 25 de novembro. E os PLs 146 e 249, que tratam do Marco Civil para as startups e que geram impactos a todas as empresas, né, que se relacionam com as startups também, não só com elas. Ele foi apresentado em 29 de maio e em 2 de dezembro foi apresentado o requerimento de urgência. 2 de dezembro, que é hoje, né? Aí outros assuntos. Não recolhimento, teve uma decisão, né, do STJ de que o não recolhimento do ICMS só é crime quando há dolo e contumácia. Então, houve quando as decisões foram proferidas aí nos últimos meses, houve muita preocupação aí dos diretores das empresas, e não só dos proprietários, mas no sentido da criminalização do não pagamento, do não recolhimento do tributo. Então, a decisão do STJ é que deixar de recolher o tributo ou contribuição só configura crime contra a ordem tributária quando comprovado o dolo e de que seja contumaz, né? Esse é o entendimento da 6ª turma do STJ, de 22 de setembro. O governo federal falou novamente que vai reeditar no ano que vem a medida provisória que dispensa as publicações de demonstrações financeiras em jornais. Então, a gente debateu bastante isso aqui no BXGDE, que a medida provisória era muito boa, mas, no nosso entendimento, a forma com que ela foi colocada, né, como uma forma de diminuir a arrecadação dos jornais nas publicações, gerou um embate político e, desde o início, o presidente da Câmara falou que ia deixar vencer a medida provisória, que não ia nem votar, e foi o que aconteceu. Então, o governo está dizendo que o ano que vem vai voltar com o tema, porque acredita que o tema é relevante para as empresas, né, dentro dessa desburocratização aí. A informação da Secretaria da Fazenda de que o DAMEF será prorrogado para 30 de janeiro, então é uma publicação oficial no site da Secretaria da Fazenda, onde está escrito, realmente, informamos ainda que a data final para a validação da DAMEF será prorrogada para 30 de janeiro, mas até o momento não foi publicada a legislação, mas já estamos, nos últimos tempos, acostumados com isso, de que é uma mera formalização, né, que eles não vão colocar nada oficial que não seja confirmado, que não venha a ser confirmado depois. Sobre a LGPD, né, tivemos uma situação muito emblemática, que foi o fato da Justiça suspender as vendas pelo Serasa das informações pessoais. Então, a gente entende que é emblemática porque ajuda as pessoas e as empresas a entenderem o que é a LGPD e o que é consentimento e o que é finalidade
do que está se trabalhando de dados e informações. Então, essa decisão da Justiça, ela se aplica ao fato da Serasa, né, estar vendendo informações nossas, né, para outras empresas sem a nossa autorização. Ele pode continuar fazendo análise financeira e prestar esse serviço de análise financeira. Essa finalidade ele tem autorização para fazer. A própria LGPD, ela permite, né, dentre as exceções, não precisa de consentimento para esse tipo de operação, né, que é para análise financeira. Porém, o Serasa se utiliza dessas informações nossas para vender essas informações para quem quer comprar mailing, para quem quer fazer outras coisas, e a Justiça suspendeu essa venda. Então, é uma situação bem interessante nesse processo da LGPD. Tivemos uma instrução normativa 1993 que tratou da parte de DECOMP, né, restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, principalmente em questões relacionadas ao CARF e à decisão colegiada da DRJ. Tivemos um decreto 10.550 que tratou de operações de comércio exterior. Tivemos uma instrução normativa, a 1992, que tratou do Repetro SPED. Então, na mesma linha do que a gente falou na reunião passada do RECOF SPED, simplificando, né, ainda mais o regime especial para possibilitar uma abrangência maior. Nesse caso, simplificando aí a descrição comercial das embarcações de apoio e definindo procedimentos para a modalidade do repetro industrialização. No Reintegra, a gente teve uma portaria, a 4.811, que instituiu uma equipe nacional especializada e que vai ser responsável pela análise dos pedidos de ressarcimentos das declarações de compensação no âmbito do Reintegra. Tivemos uma portaria, a 4794, mais uma vez postergando a vedação de acesso a dados de nota fiscal eletrônica por terceiros. Então, esse é aquele tema que muitas pessoas confundem o acesso ao portal da nota fiscal eletrônica, o acesso que algumas contadores ou transportadoras tinham no modelo velho e que não tem mais. Essa portaria ela trata do fato do SERPRO vender informações de nota fiscal eletrônica lá na lojinha do SERPRO na internet. Então é disso que trata essa portaria e ela tem sido postergada, já deve ser a terceira ou quarta vez que ela foi postergada. Então o SERPRO pode continuar fazendo isso até 1º de março ou até 28 de fevereiro de 2021. No estado do Ceará, teve a regulamentação do programa Contribuinte Pai d'Égua, que é na mesma linha do programa Nos Conformes de São Paulo e que outros estados têm seguido, onde as empresas que tiverem boas práticas, né, vão ser recompensadas com benefícios. É um programa que tinha sido lançado há um ano atrás, mais de um ano atrás, e que agora foi regulamentado. Tivemos a instrução normativa 1994 tratando da certificação digital, né, para relacionamento com a Receita Federal, então dos aspectos que a gente já, na prática, já estamos executando, as questões das entidades certificadoras e dos tipos de certificados. A instrução normativa 1990 tratando da DIRF do ano que vem, não identificamos nenhuma diferença relevante na DIRF para o ano que vem. A instrução normativa que tratou também do detalhamento do ECAC, a 1995, do que vai ser acessado e como. E também a disponibilização por parte da Receita Federal do acesso ao informe de rendimentos através do ECAC. Então, qualquer pessoa física que queira acessar os informes de rendimentos a partir da referência 2020, né, eles vão poder acessar sem ter o certificado digital, usando
aquele segundo nível que foi criado, né, abaixo do certificado digital, que é chamado avançado, e que depende apenas de alguma validação biométrica ou bancária para ter lá o usuário e conseguir acessar diversos serviços dentro do gov.br, incluindo o informe de rendimentos. A publicação por parte do Ministério da Economia de que a autenticação de livros empresariais será automatizada. Então, o objetivo é simplificar e automatizar todo o processo de autenticação de livros nas juntas comerciais, e para isso foi aberta uma consulta pública no dia 20 de novembro, para que as entidades e os contribuintes possam se manifestar para que a instrução normativa venha a atender aí o anseio de todos, ou que tenha uma assertividade maior. Em Minas Gerais teve a publicação de uma padronização do tratamento tributário setorial aos atacadistas, centro de distribuição e centro de distribuição da rede varejista. Então, em função de benefícios e regimes especiais, determinando mais claramente o que é cada tipo dentro do critério de tratamento tributário setorial. Em termos de reforma tributária, depois de uma adormecida, nós tivemos, na última semana, algumas notícias novas, no sentido de que a Câmara dos Deputados está lutando, batalhando para, ainda na gestão do Maia, consiga aprovar o relatório. Então, o relator ele fez um acordo aí com os partidos de oposição de que incluirá no relatório a tributação de lucros e dividendos, a proibição de dedução de juros sobre capital próprio e a progressividade da tributação de herança e patrimônio. Então, são temas que já vinham sendo colocados há muito tempo, de que dificilmente eles não fariam parte de uma reforma tributária, mas que, dentro do que o governo federal definiu de prioridade e de faseamento dos projetos que enviaria para o Congresso, não chegaram nesse ponto. Então, fizeram esse acordo, e isso aí pode ser que avance, né? A ideia é que consiga-se gerar esse relatório e votar a reforma ainda nesse ano. Semana passada faltavam 3 semanas, agora faltam 2 semanas e meia para o recesso parlamentar. Para ser aprovado, são necessários pelo menos 308 votos, o que o presidente da Câmara diz que tem, e se não houver um consenso, né, realmente, nesse relatório, realmente não vai ser votado esse ano. Eu, sinceramente, não acredito que tenha tempo e interesse real para ser votado. Não acho que vão votar algo correndo agora, sem discutir muito, como é o caso de incluir esses 3 itens que não estavam tão fortes nas discussões do que ser incluído no relatório. Então, acredito sinceramente que adormeceu e que vai voltar o ano que vem em algum momento, e não sei em que nível vai voltar isso aí, mas é a minha impressão. Ok? Nossa próxima reunião, dia 16 de dezembro, daqui a 2 quartas-feiras. E aí, se alguém tiver algum tema aí para sugerir, será bem-vindo. A qualquer momento, agora, durante a reunião, na avaliação, ou até a véspera da reunião, a gente tenta aí trazer de alguma forma. Então, em termos de conteúdo, era isso. Gostaria